Olha só, a inteligência artificial está por todo lado, né? Mas a pergunta que não quer calar é quem está no comando de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que soa até radical, uma espécie de constituição para IA. E vamos ver como isso pode ser a chave para resolver o maior pepino da tecnologia hoje. Como é que a gente doma o poder gigantesco nos grandes modelos de linguagem? E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que a gente consegue, de fato, controlar a inteligência artificial? Ou será que, no fim das contas, a gente está criando algo que, uma hora ou outra, vai escapar das nossas mãos? Pois é, e essa dúvida toda existe porque a IA é tipo uma moeda com duas faces, sabe? De um lado tá toda aquela promessa, inovação, eficiência, automação, coisas que podem virar o jogo para qualquer empresa. Mas aí a gente vira moeda e tá lá o perigo. As famosas alucinações da IA, vazamento de dados confidenciais, multas pesadíssimas que podem quebrar um negócio. E olha, isso não é papo de filme de ficção científica, não. É a realidade. Pesquisas bem recentes já provaram que é bem mais fácil do que a gente imagina manipular uma IA para ela fazer exatamente aquilo que as travas de segurança deveriam proibir. A coisa é séria. O problema é que os sistemas de segurança que vêm de fábrica, aqueles criados pelas próprias gigantes da tecnologia, têm falhas. A gente viu isso na prática com os tais jailbreaks. Sabe o que é isso? É quando alguém consegue, com um comando malicioso, enganar um sistema como o Gemini do Google, por exemplo, e fazer a IA simplesmente jogar as regras dela pela janela e começar a gerar conteúdo proibido ou até perigoso. Ok, o cenário parece complicado, né? Mas e se eu dissesse que a solução para esse problemão global talvez não tenha vindo dos laboratórios bilionários do Vale do Silício, e sim de um lugar totalmente inesperado? Vamos conhecer agora a jornada de um arquiteto bem diferente do que se imagina, com uma visão completamente nova sobre como governar a IA. Pois é, essa história quebra qualquer expectativa. Pensa só, uma solução super robusta de governança de IA, que não foi criada num centro de pesquisa de ponta, mas foi concebida na cabeça de um motoboy de Peruíbe, lá no litoral de São Paulo. É o tipo de história de garra, de determinação, que nenhuma campanha de marketing consegue inventar. E para entender a solução, a gente precisa entender a cabeça do criador. Ele mesmo diz: eu não sou o programador, eu sou o arquiteto de governança de risco. E isso é chave. O foco dele não foi sair escrevendo linhas de código, mas sim desenhar a planta baixa, desenhar uma arquitetura de regras, uma verdadeira constituição que a IA é obrigada a seguir, não importa o que aconteça. Então, essa planta baixa, essa arquitetura de regras, se transforma numa solução com duas peças principais. Vamos dar uma olhada na usina Silvia e no protocolo LCC. Ok, vamos simplificar isso aqui. Imagina a usina Silvia como um segurança particular, um guarda-costas que você contrata. Ele não trabalha para a IA, ele trabalha para você. E ele fica na porta controlando tudo que entra e sai de qualquer modelo de IA. E o LCC? Bom, o LCC é o livro de regras que esse segurança carrega. É a Constituição que ele tem que seguir, sem exceção. E o mais legal é que a própria empresa, o próprio usuário, que escreve esse livro de regras usando um software. Você define o que quer no campo Future Defined by User, ou FDU, e o sistema gera o LCC. Isso não pode a criatividade da IA, de jeito nenhum. Apenas garante que ela vai ser criativa dentro das 4 linhas que você desenhou. Beleza, mas como isso funciona no dia a dia, na prática? É um fluxo bem inteligente, em 5 passos. Olha só. Passo 1. O usuário manda um prompt, uma pergunta. Passo 2. Antes de chegar na IA, a usina Silvia, nossa segurança, intercepta o pedido e pá, anexa o livro de regras à Constituição LLC junto. Passo 3. O modelo de linguagem, o LLM, recebe tudo junto, o pedido original mais as regras. Passo 4. E isso é crucial. A IA manda a resposta de volta, mas o segurança intercepta de novo para conferir. Opa, deixa eu ver se você seguiu as regras. Ele audita tudo. E só no passo 5, depois de tudo checado, é que uma resposta segura e auditada chega para o usuário. É um processo de ponta a ponta. E essa arquitetura toda se sustenta em alguns pilares bem fortes. Primeiro, o controle é soberano, ou seja, as regras do LCC que vêm de fora têm mais poder que qualquer regra interna da IA. Quem manda é o usuário. Segundo, o sistema é agnóstico, ou seja, universal. Como ele se conecta por API, ele funciona com qualquer LLM que existe no mercado, seja da OpenAI, do Google ou um open source. Terceiro, tem um mecanismo zero leak, que é genial. Ele impede que a própria IA seja usada para vazar as regras secretas do LCC. E por último, e super importante para empresas, ele cria uma trilha de auditoria inviolável.
Cada pergunta e cada resposta ganha uma assinatura criptográfica, um hash, que prova o que foi dito e quando. E um detalhe muito bacana, mesmo que a empresa não queira usar um LCC super restrito, a usina por si só já atua como um Big Brother do bem, monitorando e gerando hashes de toda a comunicação, garantindo a rastreabilidade. Certo, a teoria é bonita, né? Mas e na prática, funciona mesmo? Vamos colocar isso à prova. Vamos ver o antes e o depois do LCC em ação. E aqui o bicho pega, é o teste de fogo. Na esquerda, um LLM comum, sem proteção, recebendo um comando de jailbreak. E o que acontece? Ele cai na armadilha. Aceita na hora, assume uma personalidade sem ética nenhuma e topa gerar conteúdo problemático. É exatamente o que a gente vê acontecer por aí. Agora olha para a direita. É o mesmo LLM, o mesmo ataque, mas agora com a usina e o LCC ligados. O resultado é um não na lata, rejeição imediata. A IA responde que agora opera sobre as regras do LCC e que não pode de jeito nenhum violar seu protocolo. Fim de papo, ataque bloqueado na origem. Mas olha que interessante, a governança não é só para apagar incêndio ou evitar desastres. Ela melhora a qualidade do dia a dia. Pega essa pergunta simples, sobre o técnico Abel Ferreira. Na esquerda, a resposta padrão da IA. Um texto genérico, conversado, meio de orelhada, sem citar fonte nenhuma. É o famoso lero-lero. Agora, na direita, a mesma pergunta, só que para uma IA governada por um LCC que foi programado, no Future Defined by User, para ser preciso e direto. A resposta é outra coisa, concisa, estruturada, baseada em fatos. Acabou a enrolação. Entra a informação de qualidade, auditável. E tudo isso aponta para uma direção bem clara, né? Para o futuro da governança de IA. Essa abordagem não é só um band-aid para os problemas de agora. É sobre construir os alicerces, a estrutura, para uma inteligência artificial em que a gente possa realmente confiar lá na frente. E o ponto-chave é que esse sistema já nasceu com o pé no futuro da regulamentação. Pensa nas leis que estão surgindo. O AI Act na Europa, que exige logs detalhados e rastreabilidade, está coberto. Pensa na nossa LGPD ou na GDPR, que falam de privacidade e responsabilidade, está coberto também. Ele foi desenhado seguindo padrões globais como a ISO 42001. Na prática, ele gera o que a gente pode chamar de prova de conformidade. É um dossiê auditável que antecipa o que os reguladores vão pedir e dá uma segurança jurídica enorme para as empresas. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Ela mostra a virada de chave, como é hoje em dia no mercado. A governança depende do provedor da IA, é tudo interno, e na maioria das vezes é reativa, ou seja, registra o erro depois que ele já aconteceu. Agora, olha o modelo da usina com LCC. O controle sai na mão do provedor e vai para a mão do usuário. A auditoria não é mais interna, é externa e imutável. E o mais importante, a abordagem deixa de ser reativa e passa a ser proativa. A ideia não é só registrar o erro, é impedir que ele aconteça. E para a gente fechar, fica uma provocação. Uma pergunta para a gente pensar. Será que o verdadeiro futuro da inteligência artificial não é sobre deixá-la cada vez mais e mais inteligente, mas sim sobre torná-la responsável, sobre garantir que ela seja auditável? Talvez a grande revolução não esteja na potência do motor, mas sim na confiabilidade dos freios.